O QQQ abriu em queda e foi buscar a maior concentração do gama do dia, o put support. Quer entender como esses níveis funcionam? Segue o vídeo. Bom, pessoal, mais um dia de volatilidade. Estava tudo bem aparentemente, depois da grande alta que teve o mercado antes de ontem, na quarta-feira. E aí o Trump, ele reafirmou que não era 125 as tarifas sobre a China, era 145. Então o mercado já abriu de mau humor, por mais que veio um CPI. O CPI, para quem não sabe, é um dado sobre a inflação americana, e veio muito abaixo do esperado. Estava em 2,8 a taxa anualizada e veio em 2,4. A expectativa era 2,5. Veio muito abaixo do que foi no mês passado. E mesmo assim o ativo não teve força para subir, né? Então ele caiu forte aqui por volta dos meio-dia. Até passou o put support, que era uma grande concentração de gama aqui para o ativo. E ele conseguiu consolidar nessa faixa de preço, né? Subiu um pouco aqui, depois caiu, mas finalizou o dia bem próximo dos 445, que era essa concentração de gama. O SPY também, gap de baixa, ele abriu nessa concentração do gama aqui no GEC5. Tentou passar uma vez, duas vezes, não conseguiu. Depois tentou passar uma terceira vez. E aí foi quando o mercado desabou. Então passou esse put support e o put support do 0DTE. E ele teve força, e acabou finalizando o dia próximo desse put support, que era uma concentração grande aqui nos 5,25. A Nvidia, por mais que caiu forte também, mais 5% de queda, o mercado abriu com gap de baixa, consolidou aqui no começo do dia, e por volta dos meio-dia foi quando desabou, perdeu força, achou um suporte aqui nesse nível do gama, e aí consolidou o resto do dia entre esses dois níveis do gama. A Apple bem parecido também, gap de baixa e consolidação aqui, praticamente não saiu do valor de abertura aqui, mas terminando um dia com uma queda de menos 4%. Agora eu estou na plataforma do MentorKey, que é o meu provedor dos dados do Gama. Então estou no gráfico aqui das exposições do Gama, das concentrações de Gama, do SPY, 0DTE. E aqui no começo do dia, nós vimos que o spot estava por volta do 529 e a maior concentração era nos 520, que era aquele put support do 0DTE, tá? Então, essas concentrações agem como ímãs. Quanto maior, mais força tem. Então, esse strike era o alvo para o dia de ontem e foi lá onde o ativo foi. Olhando para o mesmo gráfico, só que agora da NVIDIA, nós vimos que tinha bastante gama positivo aqui no ativo para o dia de ontem, e a maior concentração era o 113, porém tinha várias concentrações aqui que agiram como resistência. Então o ativo não conseguiu passar dessa concentração grande aqui, que era a segunda maior do dia, para o dia de ontem. Por quê? Quando chega nesses preços, os investidores eles saem das suas posições. Então, imagina, você comprou uma call no 110, o ativo chegou lá, você vai vender. Então, esse nível aqui, quando chega, tendo uma ação de repelir. E foi exatamente isso que aconteceu. O ativo chegou aqui e repeliu. Para finalizar, vamos dar uma olhada aqui nos dados para o QQ e entender o que o ativo pode fazer nos próximos dias. Bom, sazonalidade continua neutra, nada que a gente pode tirar daqui. Momento continua baixo, volatilidade abaixou um pouco, mas continua alta. E as opções tá no neutro. O mercado não está nem controlado pelos bulls, nem pelos bears, nem compradores, nem vendedores. Mas a condição do gama está negativa.
Se nós olharmos as próximas expirações para o ativo, então no dia 11, que é o dia de hoje, temos uma concentração grande aqui, próximo dos 425. Já para o dia 14, que é segunda-feira, temos uma concentração grande aqui, próximo dos 454, 455. E para o vencimento mais importante do mês, que é sexta-feira que vem, dia 17, a maior concentração de gama é exatamente onde o ativo está, tá? Então, por volta aqui dos 446, 445. Então, é difícil imaginar que o ativo vai continuar caindo, né? Porque não tem tanta, além de hoje, né? Que tem nos 424, nas próximas expirações não tem tanta quantidade de gama aqui negativo. Então eu vejo o ativo fazendo uma base nessa faixa de preço para depois possivelmente começar a subir. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, nós trazemos essa análise segunda a sexta. E se você quiser que eu olhe algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.